Se você sente que algo está pesando sobre a sua vida, como se uma força invisível estivesse tentando sufocar sua paz, se nos últimos dias sua alma tem ficado inquieta, noites com sonhos estranhos, pensamentos que não são seus, ambientes que parecem ficar carregados do nada, ou se você percebe que pessoas dentro da própria casa têm se levantado contra você sem motivo, com ataques, brigas e palavras que ferem, então esta oração é urgente para você. Não é coincidência você estar aqui agora. Se nada tem sentido ultimamente, se o seu progresso travou, se você tenta avançar, mas parece que algo puxa você para trás, fica aqui comigo, porque algo espiritual será quebrado hoje. O que você está enfrentando não é apenas emocional, não é só psicológico, não é só circunstancial. Existe uma batalha espiritual acontecendo e hoje, em nome de Jesus, essa batalha muda de direção. A promessa é essa: se você permanecer até o final, Deus vai confrontar tudo que se levantou contra o seu destino, toda obra maligna enviada para confundir sua mente, atrapalhar seu caminho, roubar seu sono, destruir relacionamentos, tocar suas finanças ou enfraquecer sua fé, hoje será exposta, neutralizada e desfeita pelo poder do nome de Jesus. Não importa se foi algo feito em segredo, não importa se veio de pessoas próximas, não importa se nasceu em ambientes espirituais distorcidos, onde o mal é alimentado, o poder de Deus é maior e hoje esse poder será liberado sobre você. Fique até o final desta oração, porque o que Deus vai fazer não é superficial. Ele vai tocar áreas que ninguém vê, ele vai alcançar lugares dentro de você onde até você tem dificuldade de entrar. Ele vai arrancar pesos, desfazer laços e iluminar onde as trevas tentaram se esconder. O Espírito Santo vai testemunhar com a sua alma. Você vai sentir isso. Esta noite não é uma noite comum. Hoje Deus vai se levantar ao seu favor. O Senhor dos Exércitos entra na sua batalha, assume o controle, e aquilo que parecia maior do que você será reduzido a pó diante da presença dele. E antes de entrarmos na oração, quero que você faça algo simples, mas espiritual. Respire fundo, acalme a mente, descanse o coração, deixe o Espírito Santo preparar você. Agora sim, Deus começa a falar. 02. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro agora tudo que foi levantado contra o seu destino começa a cair por terra. Todo altar oculto, toda palavra lançada, toda intenção maligna escondida começa a perder força. E diante da presença do Deus vivo, eu profetizo, queime até virar cinzas. Toda obra das trevas que insistiu em tocar sua vida, sua mente, suas emoções e seu futuro, queime até virar cinzas, em nome de Jesus. O fogo do Senhor visita agora cada lugar espiritual onde seu nome foi mencionado para o mal. Todo pacto que você nunca fez, mas que foi feito em seu nome. Toda dedicação maligna realizada por antepassados. Toda aliança que amarrou gerações antes de você, hoje é anulada pelo sangue de Jesus Cristo. Eu declaro, seja quebrado, seja destruído, seja desfeito agora. Nenhum vínculo espiritual que te prende ao fracasso terá poder para continuar existindo. Nenhuma marca ancestral permanece quando o sangue do Cordeiro é derramado. E sobre a sua vida, eu declaro, você está livre. Senhor, a tua palavra diz no Salmo 109, não te cales, ó Deus da minha salvação, porque a boca do ímpio se abriu contra mim com palavras mentirosas, e me cercaram com ódio sem motivo. Pai, em nome de Jesus, fala em favor dos teus filhos agora, que toda voz de mentira seja calada, que toda acusação injusta seja desmontada, que toda palavra maldosa seja envergonhada. Eu declaro sobre você todo espírito vigilante, toda pessoa, toda força espiritual que tenta monitorar seu progresso, observar sua vida, seus passos, suas conquistas, fica cega agora. O sangue de Jesus te esconde, você está coberto, você está protegido, eles não conseguem mais te ver. Toda tentativa de acompanhar seu destino é confusão no reino das trevas agora. Toda informação espiritual sobre você é apagada. Todo relatório demoníaco perde o acesso. Você está guardado nas mãos de Deus. E agora, em nome de Jesus, eu cancelo todo sonho patrocinado por obras malignas. Toda imagem perturbadora enviada para cansar sua alma. Todo sonho de perseguição. Todo sonho onde você come em lugares estranhos. Todo sonho onde você volta para casas antigas, para ambientes do passado. Todo sonho sexual. Todo sonho de terror noturno. Eu cancelo agora pelo fogo do Espírito Santo. Suas noites são lavadas pelo sangue de Jesus. Seu descanso é restaurado. Seu sono será leve, renovador, cheio da paz do Espírito Santo.
E assim como diz o Salmo 35, armaram redes para minha vida sem motivo, que a destruição os alcance de repente e que caiam na própria armadilha que prepararam. Pai, em nome de Jesus, que toda armadilha preparada para os teus filhos se volte contra os que a fizeram, que toda cova cavada se transforme no fim do próprio mal que a planejou, que toda rede estendida se torne a prisão dos que a soltaram, que todos os inimigos domésticos, aqueles que sorriem por fora, mas tramam por dentro, sejam expostos pela luz de Deus. Eu oro agora, que toda máscara caia, que toda intenção oculta seja revelada, que toda conversa feita na sombra seja exposta, que toda aliança de traição seja quebrada. Nenhum plano secreto terá força contra você, nenhum Judas permanecerá invisível. A luz de Deus revela tudo antes que o mal se cumpra. E pela autoridade da palavra, Salmo 109, eu declaro que todo espírito persistente, toda força que se recusa a se arrepender, toda obra que insiste em te perseguir, enfrente agora o julgamento de Deus. Nada permanece escondido diante do Senhor. E em nome de Jesus Cristo eu declaro agora tudo aquilo que bruxos, bruxas ou qualquer agente das trevas tentaram mover contra o seu destino, volta contra ele 7 vezes mais forte. Não porque desejamos mal, mas porque a palavra afirma que a própria maldade dos ímpios os alcança. O mal que lançaram retorna ao remetente. A injustiça que tentaram semear cai sobre a própria colheita deles. E aquilo que tentaram levantar contra você não prosperará. Toda maldição, encantamento, palavra lançada, ritual, invocação, divinações e mandingas pronunciadas sobre sua vida, tudo que saiu da boca de qualquer sacerdote de idolatria, de qualquer curandeiro, de qualquer ambiente espiritual distorcido, agora eu reverto pelo poder da palavra. Porque Deuteronômio diz, o Senhor teu Deus transformou a maldição em bênção para ti. E ele fez isso porque te ama. Pai, em nome de Jesus, conforme o Salmo 35 declara, nossa alma se alegra em ti, porque tu és o Deus que livra o fraco daquele que é mais forte do que ele. Tu és o Deus que levanta o oprimido, tu és o Deus que protege o necessitado, tu és o Deus que vê, que sabe, que age. Por isso eu declaro, sua alegria será restaurada, sua alma será renovada, seus ossos, aquilo que representa a estrutura da sua vida, voltarão a se encher de força. Todo peso espiritual enviado para oprimir sua mente, toda tempestade emocional causada por feitiçaria, toda depressão que apareceu do nada, toda sensação de sufocamento e tristeza profunda, eu ordeno que saia agora, pelo poder do Espírito Santo. E agora eu oro contra todo homem forte, toda força espiritual hereditária, toda entidade maligna que tentou desperdiçar sua vida, drenar sua energia, atrasar sua jornada, confundir sua história. Em nome de Jesus Cristo eu amarro, eu neutralizo, lanço essas obras no abismo, sem retorno. Você está livre. Seu destino não será desperdiçado. Sua estrela, tudo aquilo que Deus colocou dentro de você, brilhará sem impedimentos. Pelo sangue de Jesus, declaro cura total no seu corpo. Toda doença estranha, toda enfermidade sem explicação, toda dor que os médicos não conseguem diagnosticar, toda fraqueza que surge do nada. Toda enfermidade enviada através de comida contaminada espiritualmente, bebidas manipuladas, substâncias usadas em feitiços, eu arranco do seu corpo agora. Do topo da sua cabeça à sola dos seus pés, receba a cura divina. Eu quebro agora todo jugo de pobreza enviado espiritualmente, toda gaiola de limitação financeira, todo padrão de luta que se repete há anos, toda porta que abre e logo fecha, toda oportunidade que escapa das suas mãos. Eu destruo essas obras em nome de Jesus. Você é liberado para a abundância, liberado para a prosperidade, liberado para a provisão divina, porque o Senhor se alegra com a prosperidade dos seus filhos, assim diz o Salmo 35. E agora, em nome de Jesus, eu confronto todo espírito das águas, todo espírito marinho, toda entidade que tenta tocar sua vida sentimental, atrapalhar relacionamentos, criar confusão, impedir casamentos, destruir alianças saudáveis, atrair pessoas erradas e afastar as pessoas certas. Todo domínio deles cai agora. Toda influência deles sai da sua vida. Todo laço é quebrado, toda conexão espiritual que não vem de Deus é anulada. Seu destino matrimonial é liberado, seu futuro afetivo é alinhado ao céu, seu cônjuge temente a Deus é liberado, seu lar é abençoado, sua casa é guardada. E como diz o Salmo 109, clamamos: trata-me segundo a tua misericórdia, ó Deus, porque o meu coração está ferido. Pai, em nome de Jesus, lida com toda a feitiçaria que se levantou contra estes filhos. Lida com tudo que foi falado, enviado ou planejado. Lida com tudo que colocou peso, ferida, dor ou confusão. Eles estão clamando por ti, e o Senhor não rejeita o clamor dos seus. Em nome de Jesus,
Eu decreto: levanta-te agora, e tudo que estava morto no seu destino volta à vida. Toda glória enterrada, toda estrela escondida, todo talento que foi sepultado por mãos espirituais contrárias, saia da terra do esquecimento e brilhe como Lázaro que saiu do túmulo. Eu te chamo: venha à luz, levante-se, brilhe, a tua hora chegou. Pelo fogo do Espírito Santo, eu reduzo às cinzas toda a vestimenta de vergonha que te cobriu, toda a capa de reprovação, todo o manto de desonra que a bruxaria da aldeia pôs sobre você, cai agora. Eu te visto com a veste do louvor, eu te cubro com o manto da honra, eu te revisto com a glória da graça. A partir de hoje, você andará com dignidade, portas se abrirão diante de você e a honra te seguirá como sombra. Pois, ó Senhor, segundo o Salmo 35, 17 e 18, salva os que clamam, livra-os das garras que os querem destruir. Pai, restaura seus corações feridos, cura as feridas da alma, arranca a dor que o inimigo plantou. Que a alegria volte aos seus ossos, que a esperança floresça de novo, que os lamentos se transformem em cânticos na grande assembleia, que seus testemunhos sejam ouvidos e celebrem a tua fidelidade. Eu quebro agora todo padrão maligno em sua linhagem. Cada ciclo de derrota que se repetiu por gerações, eu o quebro. Cada revés que parecia programado para você se encerra hoje. Toda maldição hereditária que veio por meio de antepassados é cancelada pelo sangue de Jesus. Agora declaro um novo padrão. Sucesso, avanço e vitória extraordinária começam a reger a sua história. As coisas velhas passam, tudo se faz novo. Levante-se para um tempo de renovo. Pai, mostra a tua mão poderosa nesta vida, como no Salmo 109, 26 e 27. Prova aos inimigos que tu és o Deus que protege os teus. Que a bruxaria da aldeia saiba que não mais tem domínio, que o conselho das trevas seja desfeito. Eles verão a mão do Senhor operando, e a confusão cairá sobre os que conspiram. Pelo sangue do Cordeiro eu ordeno, abram-se os portais do destino que foram fechados por pactos e obras das trevas. Portais da favor, abrem-se. Portais da conquista, abrem-se. Portais do crescimento, abrem-se. Portais do avanço, abrem-se. Os portões da felicidade conjugal se abrem, os portões da fertilidade se abrem, os portões do ministério se abrem. Ninguém pode fechar o que Deus abriu. Todo atraso patrocinado por feitiçaria vizinho espiritual, coven, altar maligno, é eliminado agora. Aquele emprego que te escapou, aquele visto que parece sempre atrasado, aquele contrato que não sai, a partir de hoje, recebem a aceleração divina. O casamento não será mais adiado. O nascimento dos filhos não ficará retido. A expansão do ministério recebe vento a favor. Declaro agora, a aceleração é a sua parte. O tempo de espera chega ao fim. A temporada do avanço começa. O Senhor se levanta por ti. Ele não se cala. Como no Salmo 35, 22, 24, clamamos: não te cales, ó Senhor, desperta e age em nossa vindicação. Receba esta palavra como um toque de libertação. Tudo que foi roubado será restituído e o dobro de restauração começa a operar. As sementes de sucesso lançadas agora germinam rapidamente. As portas que se abrem permanecerão abertas. As alianças celestiais que te foram destinadas se confirmam. Agora, feche os olhos por um momento e declare com fé: Senhor, eu recebo vida onde havia morte. Eu recebo honra onde havia vergonha. Eu recebo avanço onde havia atraso. Pelo sangue de Jesus, eu estou liberto. Pai, conforme a tua misericórdia, levanta os teus filhos. Prova a tua mão neste dia. Que a nossa vitória seja manifesta e que os teus inimigos reconheçam o teu poder. Assim é decretado. Assim é liberado. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, clamamos como no Salmo: julga a minha causa, Senhor, meu Deus. Vindica-me segundo a tua justiça. Defende os teus filhos, Senhor. Entra nas batalhas deles, luta por eles, silencia os seus inimigos que desejam vê-los cair. Que nenhuma obra da bruxaria da aldeia tenha a última palavra. Que nenhum adversário celebre derrota sobre aqueles que pertencem ao Senhor. Pelo sangue de Jesus eu declaro: toda voz maligna contra o seu destino é calada agora.
toda voz de acusação, toda voz de condenação, toda voz que tenta limitar sua vida, cessa completamente. Toda palavra que disse que você não chegaria lá, que morreria cedo, que nunca se casaria, que nunca teria filhos, eu silencio agora em nome de Jesus. Essas vozes perdem a força, perdem a autoridade e nunca mais falarão contra você. Eu destruo agora toda gaiola espiritual que manteve seu destino preso. Todo cativeiro invisível, toda prisão emocional e espiritual, toda corrente de limitação é quebrada. Toda barreira que te impedia de avançar cai por terra. Você é verdadeiramente livre. A quem o Filho liberta é livre de verdade, então caminhe nessa liberdade. Chega de cativeiro. Chega de prisão. Chega de restrições. O Senhor te chamou para andar em espaços amplos. Segundo o Salmo 109, 28, 29. Ainda que amaldiçoem, o Senhor é quem abençoa. Que os que se levantam contra você sejam envergonhados, mas que você, servo do Senhor, se alegre. Que aqueles que te acusam sejam revestidos de vergonha, como quem veste um manto pesado. Que a própria maldade deles caia sobre suas cabeças, mas sobre você, que a bênção de Deus repouse. Sobre sua casa, que a graça se manifeste. Sobre sua jornada, que a alegria floresça. E eu declaro toda a missão maligna enviada contra a sua vida foi anulada agora. Cada flecha espiritual apontada para você ou para seus filhos perde o alvo. Toda maldição lançada sobre sua linhagem é quebrada. Toda palavra enviada para destruir sua descendência cai por terra. Seus filhos estão cobertos pelo sangue de Jesus. Seus filhos estão guardados. Seus filhos estão preservados. Nenhuma arma forjada contra eles prosperará. Pelo fogo de Deus, eu reduzo a cinzas todo o cadeado espiritual usado para prender suas finanças. Toda a estrutura de bruxaria que reteve seu dinheiro, sua provisão, seus contratos, seus recursos, eu destruo agora. Eu declaro libertação financeira. Eu declaro que sua riqueza é liberada. Eu declaro que sua prosperidade flui sem impedimentos. Transferência de riqueza é sua porção. Portas financeiras se abrem. Provisões divinas te encontram no norte, sul, leste e oeste. Segundo o Salmo 109, 25, 26, que não digam, nós o vencemos, nós o engolimos. Todo atraso patrocinado por feitiçaria vizinho espiritual, coven, altar maligno, é eliminado agora. Aquele emprego que te escapou, aquele visto que parece sempre atrasado, aquele contrato que não sai, a partir de hoje, recebem a aceleração divina. O casamento não será mais adiado. O nascimento dos filhos não ficará retido. A expansão do ministério recebe vento a favor. Declaro agora, a aceleração é a sua parte. O tempo de espera chega ao fim. A temporada do avanço começa. O Senhor se levanta por ti. Ele não se cala. Como no Salmo 35, 22, 24, clamamos. Não te cales, ó Senhor, desperta e age em nossa vindicação. Receba esta palavra como um toque de libertação. Tudo que foi roubado será restituído e o dobro de restauração começa a operar. As sementes de sucesso lançadas agora germinam rapidamente. As portas que se abrem permanecerão abertas. As alianças celestiais que te foram destinadas se confirmam. Agora, feche os olhos por um momento e declare com fé: Senhor, eu recebo vida onde havia morte. Eu recebo honra onde havia vergonha. Eu recebo avanço onde havia atraso. Pelo sangue de Jesus, eu estou liberto. Pai, conforme a tua misericórdia, levanta os teus filhos. Prova a tua mão neste dia. Que a nossa vitória seja manifesta e que os teus inimigos reconheçam o teu poder. Assim é decretado. Assim é liberado. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, clamamos como no Salmo: julga a minha causa, Senhor, meu Deus. Vindica-me segundo a tua justiça.
Defende os teus filhos, Senhor. Entra nas batalhas deles, luta por eles, silencia os seus inimigos que desejam vê-los cair. Que nenhuma obra da bruxaria da aldeia tenha a última palavra. Que nenhum adversário celebre derrota sobre aqueles que pertencem ao Senhor. Pelo sangue de Jesus eu declaro: toda voz maligna contra o seu destino é calada agora. Toda voz de acusação, toda voz de condenação, toda voz que tenta limitar sua vida, cessa completamente. Toda palavra que disse que você não chegaria lá, que morreria cedo, que nunca se casaria, que nunca teria filhos, eu silencio agora em nome de Jesus. Essas vozes perdem a força, perdem a autoridade e nunca mais falarão contra você. Eu destruo agora toda gaiola espiritual que manteve seu destino preso. Todo cativeiro invisível, toda prisão emocional e espiritual, toda corrente de limitação é quebrada. Toda barreira que te impedia de avançar cai por terra. Você é verdadeiramente livre. A quem o Filho liberta é livre de verdade, então caminhe nessa liberdade. Chega de cativeiro. Chega de prisão. Chega de restrições. O Senhor te chamou para andar em espaços amplos. Segundo o Salmo 109, 28, 29. Ainda que amaldiçoem, o Senhor é quem abençoa. Que os que se levantam contra você sejam envergonhados, mas que você, servo do Senhor, se alegre. Que aqueles que te acusam sejam revestidos de vergonha, como quem veste um manto pesado. Que a própria maldade deles caia sobre suas cabeças, mas sobre você, que a bênção de Deus repouse. Sobre sua casa, que a graça se manifeste. Sobre sua jornada, que a alegria floresça. E eu declaro: toda missão maligna enviada contra a sua vida foi anulada agora. Cada flecha espiritual apontada para você ou para seus filhos perde o alvo. Toda maldição lançada sobre sua linhagem é quebrada. Toda palavra enviada para destruir sua descendência cai por terra. Seus filhos estão cobertos pelo sangue de Jesus. Seus filhos estão guardados. Seus filhos estão preservados. Nenhuma arma forjada contra eles prosperará. Pelo fogo de Deus, eu reduzo a cinzas todo o cadeado espiritual usado para prender suas finanças. Toda a estrutura de bruxaria que reteve seu dinheiro, sua provisão, seus contratos, seus recursos, eu destruo agora. Eu declaro libertação financeira. Eu declaro que sua riqueza é liberada. Eu declaro que sua prosperidade flui sem impedimentos. Transferência de riqueza é sua porção. Portas financeiras se abrem. Provisões divinas te encontram no norte, sul, leste e oeste. Segundo o Salmo 109, 25, 26, que não digam: nós o vencemos, nós o engolimos. Que seus filhos fiquem sem poder e sua descendência perca força. Que ninguém tenha misericórdia deles nem proteja sua linhagem. Que sua posteridade seja apagada. Que seu nome seja removido da geração seguinte. Senhor, lida com todo inimigo impróprio, com toda a força persistente do mal, com todo espírito rebelde da feitiçaria da aldeia, conforme a tua palavra. Que o julgamento divino alcance aqueles que não se arrependem. Que o teu fogo consuma toda a obra das trevas. Que a tua justiça prevaleça. Que a tua mão se manifeste. E que os teus filhos sejam totalmente libertos. Assim eu declaro. Assim eu estabeleço. Assim será. Em nome de Jesus. Amém. Eu quebro todos os pactos malignos que ligam seu destino a qualquer divindade de aldeia, qualquer ídolo ancestral, qualquer altar familiar. Em nome de Jesus, eu te separo agora. Eu te desconecto de todo vínculo espiritual impuro. Eu corto toda aliança feita consciente ou inconscientemente pelos seus antepassados. Tudo aquilo que ainda prende sua vida ao passado espiritual da sua linhagem, eu desfaço pelo poder do sangue do Cordeiro. Você pertence a Jesus Cristo. Você foi comprado por um preço. Você é propriedade exclusiva de Deus. Nenhum pacto maligno tem mais autoridade sobre você. Nenhuma troca espiritual tem mais poder sobre sua vida. O sangue de Jesus anula, desfaz e destrói tudo.
tudo. Você está livre. Pela autoridade do nome de Jesus, eu ordeno a todo homem forte da aldeia e a toda mulher forte familiar designada para monitorar seu destino, fiquem paralisados agora. Eu cego seus olhos, que eles não enxerguem mais seus caminhos. Eu aleijo suas pernas, que eles não alcancem mais sua jornada. Eu paraliso suas mãos, que não toquem mais no seu destino. Eles não poderão te vigiar, eles não poderão te rastrear, eles não poderão te denunciar. Foram tornados impotentes pelo sangue de Jesus. Segundo Isaías 54:17, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. E eu tomo essa palavra como sentença espiritual sobre você. Declaro que nenhuma arma da feitiçaria da aldeia, nenhum ataque oculto, nenhuma palavra maldita, nenhuma intenção de destruição prosperará. Toda língua que se levantar contra você será condenada. Toda acusação será anulada. Todo decreto das trevas será cancelado. Esta é a sua herança como servo do Senhor. Pelo sangue de Jesus, eu silencio todo profeta maligno que tem liberado palavras de destruição sobre sua vida. Toda profecia satânica, toda previsão maligna, toda maldição falada, toda sentença dita contra o seu futuro, eu cancelo agora. Eu anulo os efeitos, eu reverto o impacto, eu corto pela raiz. Somente o conselho do Senhor prevalecerá na sua vida. Somente o que Deus determinou para você se cumprirá. Segundo o Salmo 35, 19 e 21, peço ao Senhor... Eles não podem mais rastrear seus passos. Pela autoridade do Salmo 109, tudo que tentava te seguir é destruído agora. Qualquer radar espiritual usado contra você é desligado. Qualquer vigilância maligna é anulada. Você caminha protegido, você caminha guardado, você caminha coberto pela presença do Altíssimo. Eu declaro julgamento sobre toda bruxa malvada da aldeia e sobre todo inimigo doméstico que se levanta contra o seu destino, pois está escrito: ele não se lembrou de mostrar misericórdia, mas perseguiu o pobre e o necessitado, tentando matar até mesmo que tem o coração quebrantado. Assim como eles amaram amaldiçoar, que a maldição lhes sobrevenha. Assim como rejeitaram a bênção, que a bênção esteja longe deles. E assim como se vestiram de maldição como uma roupa, que essa maldição entre em seu corpo como água e penetre em seus ossos como óleo. Que a própria maldade deles os julgue. Ó Senhor, eu ordeno agora a toda ave maligna e toda coruja demoníaca, todo abutre espiritual, todo morcego enviado para vigiar sua vida e que caia e morra. Toda bruxa voadora, todo projetor astral, todo corredor noturno designado para monitorar sua casa, eu decreto pouso forçado em chamas. Eles não operarão mais na sua atmosfera, porque o sangue de Jesus purificou o ambiente onde você vive. Pelo poder do Espírito Santo, eu destruo todo o trono maligno estabelecido contra o seu nome na aldeia. Eu derrubo toda a sede satânica de autoridade que tenta controlar seu destino a partir da linhagem do seu pai. Eu desenterro toda a fundação maligna erguida contra o seu progresso a partir da linhagem da sua mãe. Todo lugar ancestral elevado, altar, porta, plataforma espiritual, e falando contra o seu avanço, eu derrubo agora, em nome de Jesus Cristo. E conforme o Salmo 109, eu profetizo, assim como eles amaram amaldiçoar, que a maldição volte sobre eles. Assim como eles se vestiram de maldição como uma veste, que essa maldição se colhe a eles, que penetre em seus corpos como água e em seus ossos como óleo. Todo o poder de bruxaria da aldeia que ama amaldiçoar você vestirá suas próprias maldições como roupas. O mal que lançaram voltará 7 vezes mais forte. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno toda flecha maligna de morte prematura disparada contra o seu destino, seja de doença, fracasso, pobreza, tormento mental ou destruição familiar, seja destruída agora. Eu comando: volte ao remetente, volte ao remetente, volte ao remetente. Cada flecha da aldeia retorna contra quem a lançou. O Deus que responde com fogo, que ele responda agora. Conforme Salmo 35, sejam envergonhados e desonrados os que procuram tirar a minha vida. Sejam repelidos e confundidos os que tramam contra mim. Tornem-se como palha ao vento e que o anjo do Senhor os persiga.
Eu decreto confusão no acampamento de cada aldeia que tramou a sua ruína, que a feitiçaria, o inimigo doméstico, os espíritos da casa paterna e materna, que tentam programar sua destruição, enlouqueçam na própria maldade, que seus planos malignos sejam expostos e frustrados pelo sangue da aliança eterna. Eu destruo agora todo o sacrifício de sangue oferecido contra o seu nome em qualquer altar, sejam altares ancestrais, familiares, ocultos ou aldeões. Eu cancelo seus efeitos, anulo seu poder, torno-os impotentes pelo sangue de Jesus. O sangue superior de Cristo fala coisas melhores sobre a sua vida. Não há sacrifício de animais, não há pacto ancestral, não há oferenda da aldeia que possa prevalecer contra você. Todo ataque espiritual escondido em noites escuras, toda operação de feitiçaria feita em segredo, toda invocação maligna pronunciada no seu nome, hoje perde o poder. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro você é separado, purificado, blindado e protegido. Seus inimigos espirituais não prevalecem, suas armas falham, seus decretos caem por terra, suas maldições retornam à origem, porque o Senhor é seu escudo, o Senhor é sua luz, o Senhor é sua justiça, e o Senhor peleja por você. Nenhum sacrifício humano, nenhuma gota de sangue de aves, nenhuma oferenda ancestral pode se sobrepor ao sangue de Jesus Cristo, o sangue derramado no Calvário, o sangue eterno que fala mais alto do que qualquer altar da aldeia. Pai, segundo a tua palavra em Isaías 49, 25 e 26, contenderei com aquele que contende convosco e salvarei os teus filhos. Alimentarei os que te oprimem com a própria carne e se embriagarão com o seu próprio sangue, como com vinho doce. E toda a carne saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Senhor, combate hoje toda a feitiçaria da aldeia e todo inimigo doméstico que se levanta contra os teus filhos. Que aqueles que guerreiam contra eles enfrentem o teu julgamento. Que sejam alimentados com a própria carne. Que toda obra oculta seja exposta. Que toda língua que se levanta para amaldiçoar seja silenciada. E que todos vejam que só tu és Deus. Eu quebro agora todas as panelas malignas da vila, usadas espiritualmente para cozinhar o seu destino. Eu estilhaço todas as cabaças demoníacas usadas para beber a sua glória. Eu destruo todos os espelhos espirituais usados para monitorar o seu progresso. Eu queimo todos os cadeados malignos criados para bloquear o seu avanço. Todo amuleto, talismã, juju, objeto consagrado, peça ritualística ou item preparado contra você, que pegue fogo agora, em nome de Jesus Cristo. Pela autoridade do nome acima de todo nome, eu declaro, tudo que foi levantado contra sua vida se torna pó. Eu cancelo toda a manipulação de sonhos patrocinada por feitiçaria. Todo pesadelo, toda visão maligna, toda visita demoníaca durante seu sono, cessa agora. Declaro que suas noites trarão revelação, não opressão. Seu sono trará descanso, não tormento. Seus sonhos trarão direção, não destruição. Conforme o Salmo 35, 20 e 21, eles não falam de paz, mas planejam enganos contra os pacíficos da terra. Abriram bem a boca e disseram, ha, nossos olhos viram. Hoje, eu calo a boca dos fofoqueiros da aldeia, calo as línguas dos inimigos domésticos que espalham boatos sobre você. O ha deles se transforma em oh não, quando testemunharem a sua vitória sobrenatural. Eu libero reforço angelical para lutar as suas batalhas. Conforme o Salmo 35, 5, 6, sejam como a palha diante do vento e que o anjo do Senhor os persiga. Que o caminho deles seja escuro e escorregadio e que o anjo do Senhor os persiga. Hoje, eu ordeno ao anjo do Senhor que persiga todas as bruxas, bruxos, sacerdotes e agentes espirituais da aldeia que atracam o seu destino. Que seus caminhos se tornem obscuros, que seus passos se tornem escorregadios, que seus planos se desintegrem antes de nascer. Que não encontrem apoio, força ou direção para perpetuar sua maldade. Sua liberdade começou. Correntes foram quebradas. Maldições foram destruídas. A feitiçaria da aldeia caiu. Os inimigos domésticos foram dispersos. O seu destino foi liberado pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Pelo nome que está acima de todos os nomes, pelo fogo do Espírito Santo, eu declaro, você foi liberto, você foi desatado, você foi separado. Toda prisão espiritual perdeu a chave. Toda sentença maligna foi anulada. Toda fortaleza caiu. Glória a Deus! E eu profetizo, esta oração não termina aqui. Os anjos de Deus continuam lutando por você. O fogo de Deus continua queimando no acampamento dos seus inimigos, na aldeia, nas casas onde seu nome foi mencionado, nos altares onde seus caminhos foram bloqueados,
nos locais onde tentaram te monitorar ou te destruir. Em toda feitiçaria, em toda bruxaria, em todo inimigo que se recusa a se arrepender, o julgamento de Deus está ativo. Seu caso está diante do tribunal celestial e foi decidido a seu favor. Você está livre, você está coberto, você está blindado. E aquela batalha que você não podia vencer sozinho, Deus venceu por você. O veredito já foi declarado nos céus e ele está a seu favor. O julgamento do tribunal celestial foi estabelecido e a sentença não recai sobre você. Ela recai sobre os seus inimigos espirituais. Toda acusação foi anulada, toda palavra contrária foi silenciada, todo decreto maligno foi rasgado. Hoje, Deus vira a página da sua vida e escreve um novo capítulo. Você não está mais debaixo de ameaça espiritual. Você está debaixo da proteção, da justiça e da defesa do Senhor. Mas lembre-se, aquilo que Deus faz em você não é apenas para você. Quando o Senhor liberta um, Ele pretende alcançar muitos. Há pessoas agora mesmo presas em cativeiros espirituais profundos, sofrendo ataques que elas nem conseguem explicar. Elas vivem o peso da opressão, do medo, da confusão, de sonhos perturbadores, de vozes que não conseguem calar, de ambientes espirituais densos que drenam a fé e roubam a paz. Há pessoas quebradas por dentro, feridas por palavras lançadas, cansadas de tentativas frustradas, esmagadas por guerras invisíveis. E Deus quer usar você como instrumento para alcançá-las. Não guarde esta oração só para você. Não retenha aquilo que está quebrando cadeias em sua vida. Se você foi tocado, se algo dentro de você despertou, se o fogo da libertação acendeu, então compartilhe. Seja um canal daquilo que Deus está derramando agora. A mesma unção que está operando em você, quando você compartilha, se multiplica. Ela flui para lares, cidades, famílias e gerações. Seja um instrumento de libertação nas mãos do Senhor. Seja um vaso de honra carregando a presença de Deus. Seja um mensageiro da luz no meio de ambientes espiritualmente escuros. Seja alguém que Deus pode usar para quebrar correntes e abrir portas que foram trancadas por anos. Quando você compartilha, você não está apenas clicando em um botão. Você está ativando o que o céu está liberando. Você está permitindo que a palavra de Deus alcance alguém que talvez estivesse prestes a desistir. Você está entregando socorro espiritual para quem está em batalha, sozinho, sem forças e sem entendimento. A unção que flui aqui não é natural, é celestial, e ela se move através de quem está disponível. Por isso, eu declaro sobre a sua vida, você é um canal do poder de Deus. Você é um vaso de libertação. Você é um instrumento escolhido para tocar vidas. O Senhor te unge para ser resposta. O Senhor te levanta como luz em meio às trevas. O Senhor te marca como alguém que carrega a libertação por onde passa. E onde você compartilhar esta oração, o ambiente mudará. Onde o seu toque alcançar, o céu tocará junto. Agora, eu quero que você faça algo simples, mas profundamente espiritual. Digite Amém 3 vezes. Não é superstição. Não é ritual vazio, não é repetição mecânica, é um ato de fé, é concordância com o que Deus já decretou. Seu amém é sua assinatura espiritual no que o céu liberou. Seu amém é o selo da sua libertação. Seu amém é a aceitação, a confirmação e a concordância com os planos de Deus. Seu amém é a declaração final de que você não está mais preso. Seu amém é o reconhecimento de que toda feitiçaria da aldeia caiu por terra. Seu amém é a certeza de que todo inimigo doméstico foi neutralizado e disperso. Então, declare com fé. Amém. 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 Declare, não como quem repete palavras, mas como quem recebe uma sentença definitiva. Declare como quem sabe que algo foi arrancado do seu espírito. Declare como quem percebe a atmosfera mudar. Declare como quem sente o peso sair das costas. Declare como quem enxerga o caminho se abrir diante de si. Declare como quem entende que Deus acabou de virar uma chave espiritual. Diga cada amém com convicção. Diga cada amém com autoridade. Diga cada amém com confiança. Porque hoje, pela autoridade do nome de Jesus Cristo, cadeias foram quebradas, maldições foram destruídas, pactos foram anulados, portas foram abertas, inimigos foram julgados, e você foi levantado para um novo tempo. Que o céu testemunhe o seu amém.
Que o inferno tema o seu amém. E que a terra veja o resultado do seu amém. Amém? Amém? Amém.